Vídeo tutorial das elevações, de todas as elevações pélvicas que eu lembro, conheço e consegui executar. Essa elevação pélvica é um ótimo exercício para trabalhar glúteos, é o melhor que existe. Primeira elevação pélvica, a básica, né? Levanta assim o quadril o máximo que conseguir e contrai o glúteo. Segunda elevação pélvica é a borboleta. Junta os tornozelos um contra o outro e abre as pernas. Quanto mais alongado você for, melhor vai ser esse exercício. E esse é um dos melhores exercícios assim, de peso corporal para o glúteo, devido ao ponto de contração lá no auge. Você pode colocar um peso também, como vamos demonstrar. Elevação pélvica com uma perna, muito bom, muito eficiente. Aumenta muito o uso do glúteo e do posterior da coxa. A última variação e mais interessante é essa elevação com barra. Agora nós vamos aqui alguns detalhes dos próximos exercícios. Toda vez que você faz os exercícios com ele elevado com o meio pé apoiado, você tende a utilizar mais o glúteo na hora de fazer a elevação pélvica. Porém, se você utilizar a base do calcanhar e do tornozelo, você tende a solicitar mais os posteriores da coxa. Entendeu? Esse é o meio do pé. Veja que está bem apoiado aí, bem no meiozinho. E esse é o apoio no tornozelo, né, no calcanhar. Utiliza muito mais o posterior da coxa. Os dois meios estão corretos. É tipo uma ênfase mais uma parte, uma ênfase mais na outra parte. Agora vamos para os exercícios que isso se tornará evidentemente aplicado. Aqui é elevação pélvica elevada. Se você fizer com o meio do pé, vai solicitar muito mais glúteos. E se você fizer com o tornozelo apoiado na caixa, vai utilizar mais os posteriores, porque você vai estar puxando o seu corpo. De qualquer maneira, é apenas um detalhe, entendeu? Os dois exercícios, toda maneira que você fizer a elevação pélvica elevada, vai treinar os posteriores, também vai treinar a cadeia posterior, né, posteriores das coxas, e a coluna vertebral, os diretores da coluna. É um exercício muito bom e muito útil. O modo borboleta aí, que solicita mais glúteo, muito bom, compensa muito. A versão com uma perna só, que também utiliza bastante, né? Se vocês forem utilizar então para posterior de glúteo, posterior de coxa, vai usar muito. E agora o famoso e melhor exercício para glúteo que existe, o hip thruster. Realmente é hip thruster com nome em inglês. Na caixa ou no banco você apoia com os trapézios e você eleva o quadril para cima, criando uma ponte. Esse exercício é aonde tem maior concentração e utilização dos glúteos, máximo, médio e mínimo. Todos os outros exercícios, eles alongam os músculos do glúteo e depois contraem. Esse eles partem do ponto de alongamento para o ponto de contração. São maneiras diferentes de se treinar o glúteo e os posteriores da coxa. Hip thruster é o melhor exercício que existe. E o criador desse exercício tem um livro chamado The Glute Lab. Fica aí, né?
a curiosidade para quem quiser saber porque esse exercício é tão bom. É um livro de 600 páginas. As variações do hip thruster também são com uma perna e depois com barra. A gente não aplica os outros borboleta e nesse caso aí é sempre glúteo. Nunca é não, né? A ideia não é treinar o posterior de coxa, ele é ativado, mas não é onde o posterior de coxa tem maior utilização dele. A variação do hip thruster com barra vai ser o exercício que provavelmente vocês vão fazer pelo resto da sua vida. Não existe fim para esse exercício, entendeu? Não existe substituição a nível de utilização de glúteo. É só aumentar o peso da barra indefinidamente enquanto vocês estiverem vivos e treinando. Aí uma pausa isométrica que adiciona, né, no pico máximo de contração uma grande utilização do glúteo e da coxa. Agora a gente parte, né? Ah não, repetição do vídeo aí para ficar bem demonstrada. Agora a gente parte para o Elevated Hip Thruster, né? Que é a versão do Hip Thruster elevado. Esse exercício já é mais para glúteo e posterior de coxa. Porém, a posição do pé na caixa fica mais evidente aqui. Nessa posição, a utilização do glúteo. Quando vocês põem o calcanhar na caixa, vai haver muito mais solicitação do posterior de coxa. Esse exercício, essa variação do hip thruster passa a ser para utilizar mais o posterior de coxa do que o glúteo. Quanto mais alto for a caixa, mais vocês vão utilizar o posterior de coxa. Então, vamos dizer que é um complementa o outro. Você pode fazer o hip thruster e depois você fazer a versão elevada do hip thruster para haver um equilíbrio, né? Ou então, né, um jeito de aumentar a intensidade e o uso do posterior de coxa, sem utilizar, né, carga externa como deadlift e outros exercícios. Variação com uma perna também, você vê aí que é bem difícil. E utiliza muito também os eretores da espinha, da coluna. E agora nós temos a versão suprema, né? A caixa lá em cima. Você vê que agora eu já utilizo o calcanhar. É literalmente para, né, fritar os posteriores da coxa. Esse exercício é muito bom para criar pernas fortes e uma coluna bem resistente. E um glúteo muito forte. Mas ele perde ainda para o hip thruster original na solicitação de glúteos. Veja bem, e repito, a ideia desse exercício é mais para utilizar a cadeia posterior da coxa do que os glúteos. Não existe substituição para o hip thruster quando a ideia é criar força nos glúteos, aumentar a hipertrofia da bunda. Olha como eu botei a minha posição dos meus pés ali. Vocês veem que eu consigo até subir menos, porque agora eu estou puxando o meu corpo. Antes não, eu estava subindo com os glúteos, agora estou puxando. Isso aumenta muito a solicitação da cadeia posterior. Você pode fazer esse exercício em qualquer lugar você consegue fazer essa variação. Você só precisa de um muro, mais ou menos.
E aqui, né, eu demonstro meio que uma tentativa, né, de fazer o Elevator Hip Thruster com uma perna só. Olha como fica muito mais difícil, eu quase não subo. Aí eu tenho que mudar a pegada, olha como eu subo mais. Se eu botar o calcanhar, eu quase não subo. Se eu botar o meio do pé, eu subo muito mais. Demonstrando, ó, calcanhar, quase não subo. Demonstrando a diferença que se tem na solicitação do grupamento muscular.